Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus, que paira sobre esse ambiente, possa permanecer conosco em nossos corações. Ao iniciarmos mais uma atividade aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Londrina, nós queremos agradecer aos queridos amigos desta casa pelo convite, pelo acolhimento sempre fraterno, generoso, carinhoso. Muito obrigado a todos pela presença. E é muito importante nós nos reencontrarmos sempre na Casa Espírita. Esse é um local abençoado para todos nós. Toda Casa Espírita é um templo de oração. É uma escola para as nossas almas. É uma oficina de trabalho para todos nós. É um grande hospital, porque aqui todos aqueles necessitados encontram tanto os companheiros encarnados, como das equipes espirituais, o socorro, o lenitivo para as suas dores. Como nosso amigo informou agora, o trabalho da fluidoterapia é um trabalho importantíssimo para a nossa reestruturação espiritual, perispiritual, física, mas acima de tudo, os esclarecimentos, a mensagem maior do Evangelho de Jesus, que é a grande luz em nossas vidas e um grande bálsamo para todos nós. O tema das nossas reflexões para essa belíssima manhã de domingo: amar e servir mais. Para nós começarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de relembrar um fato muito importante ocorrido no ano de 1951. Corria o ano de 1951 e o companheiro devotado da doutrina espírita, já naquele momento, Arnaldo Rocha, deslocava-se da cidade de Belo Horizonte até a cidade próxima de Pedro Leopoldo para poder encontrar o seu amigo Francisco Cândido Xavier. E naquela conversa fraterna entre os dois amigos, aquela conversa carinhosa, ambos externavam uma grande preocupação. Nas reuniões que eram realizadas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, nas reuniões públicas, iguais esta que está ocorrendo hoje, aqui no domingo pela manhã, lá ocorriam as segundas e as sextas-feiras. E os dois amigos, Francisco Cândido Xavier e Arnaldo Rocha, preocupados com o aumento, a quantidade crescente de irmãos necessitados que procuravam aquela casa em busca de auxílio para um dos males que vem afligindo de forma tão intensa aquela época como nos dias de hoje, todos nós, que são as obsessões, as influências espirituais, companheiros desencarnados, que ligados a nós encarnados, em situações outras do passado, nessas injunções que causam grandes perturbações e grandes sofrimentos. E ambas as partes sofrem muito, tanto aquele que está obsediando, quanto a pessoa que está recebendo essa influência. Porque quando não há amor, todos sofrem, todos padecem. Então estavam muito preocupados os dois companheiros, Arnaldo Rocha e Francisco Cândido Xavier. E o nosso querido Chico dizia para Arnaldo Rocha: Arnaldo, é imprescindível que nós instituamos novamente aqui na nossa casa, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, os trabalhos de desobsessão, de apoio, de acolhimento, de orientação aos companheiros desencarnados, porque eles sofrem muito. Se grande é o sofrimento dos irmãos encarnados, maior ainda acaba sendo o sofrimento dos irmãos desencarnados. Então você não gostaria de dirigir esse trabalho de desobsessão? E ele agradeceu o convite do Chico e disse: Francisco, por enquanto não posso,
os meus afazeres, as minhas obrigações não me permitem ainda, mas daqui a pouco nós poderemos assumir esse trabalho. Então passou mais um ano, agora chegamos ao ano de 1952, mais precisamente no dia 31 de julho, Arnaldo Rocha chega para Chico e diz: Chico, agora já é possível, agora já podemos nos dedicar integralmente a esse trabalho que nós entendemos ser tão importante. Então instituíram um grupo de assistência especializada aos tratamentos obsessivos de grande complexidade. Como os dois amigos gostavam demais de uma pessoa, eles resolveram dar o nome de Grupo Meimei. Arnaldo Rocha, então o seu marido, Francisco Cândido Xavier, que nutria, que tinha um grande carinho por Irma de Castro, resolveram então dar o nome de Grupo Meimei para atendimento especializado nos casos de obsessões. E assim começaram as reuniões todas as quintas-feiras. Elas começavam pontualmente às 20 horas. Das 20 horas até as 20 horas e 15 minutos era realizada a prece, uma leitura evangélico-doutrinária, e depois eles já começavam ao atendimento aos companheiros em sofrimento. Esse atendimento corria até as 21h45 minutos. E nos últimos 15 minutos daquelas 2 horas de trabalho, Francisco Cândido Xavier começou a receber instruções da espiritualidade amiga, dos benfeitores, dos mentores da casa, aqueles que participavam dos trabalhos, que dirigiam as atividades. E ele começa a receber mensagens da espiritualidade. E diferente do que todos nós sabemos, porque Chico trabalhou a vida inteira recebendo mensagens psicografadas através da escrita, aquelas mensagens eram recebidas pela via oral, psicofonicamente. Posteriormente, foi lançado um livro, que nós daqui a pouco estaremos apresentando, mas as reuniões eram extraordinárias, em atendimento na primeira parte e depois as comunicações recebidas na segunda parte. Arnaldo Rocha manifestou a Chico uma profunda tristeza. Ele dizia: Francisco, as mensagens que nós recebemos da espiritualidade têm um teor tão elevado, são ensinamentos tão preciosos, que bom seria se nós pudéssemos registrar essas mensagens. Pensaram em convidar um taquígrafo à época. Não esqueça que estamos no ano de 1952, não tem as facilidades que temos hoje, né? De gravar uma palestra, de gravar a voz. Então pensaram em convidar um taquígrafo para que ele pudesse registrar de forma rápida aquelas mensagens. Mas nem todos os taquígrafos tinham o pensamento evangélico, espírita. Então, para não tornar o trabalho mais dificultoso ainda, ou criar outros embaraços, continuaram. No ano de 1954, estava apenas iniciando agora o ano de 54, e numa daquelas reuniões públicas realizadas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, um professor muito querido, distinto, uma nobre pessoa, Carlos Torres Pastorino. Nós o conhecemos hoje através das obras A Sabedoria do Evangelho, ou Minutos de Sabedoria. Nós costumamos ler diariamente, são mensagens extraordinárias para todos nós. Quando ele tomou conhecimento dessas mensagens e do anseio dos amigos em poder gravá-la, ele se prontificou a conseguir, nas palavras de Arnaldo Rocha, uma gravadora. Que na verdade seria um aparelho para gravar as conversas, o que era algo bastante difícil naquela época. Com muitos esforços ele conseguiu então arranjar um gravador, e a partir então de 1954 começaram a ser gravadas as mensagens recebidas no Centro Espírita Luiz Gonzaga ao final das reuniões de desobsessão, as reuniões mediúnicas. No dia 11 de março do ano de 1954, a primeira mensagem gravada foi do espírito
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a palavra do Dr. Bezerra sempre é uma palavra vibrante, que nos traz alento, que nos traz esperança, ao mesmo tempo que nos consola, fortalece a nossa fé, a nossa coragem e esperança. Então, naquela primeira mensagem do Dr. Bezerra, falando, e ele assim disse, ele assim se posicionou, eu não trago hoje a mensagem somente para os irmãos encarnados, mas eu trago essa mensagem para a grande quantidade de companheiros desencarnados que acorrem semanalmente às reuniões aqui no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Não só aqueles companheiros necessitados ou em sofrimento, mas outros que vêm buscar também o esclarecimento, a iluminação. Então o Dr. Bezerra começa a mensagem dizendo: somente em Cristo é possível traçar o verdadeiro caminho para a redenção. Somente em Cristo é possível traçar o verdadeiro caminho para a redenção. E falou para os companheiros naquela noite memorável que existem duas formas sublimes de se praticar a caridade. A primeira delas, que ele intitulou como a doce caridade, consistia em entender, em compreender os irmãos em sofrimento. Mas mais do que isso, além de entender, além de compreender, era preciso ajudar, amparar, auxiliar esses irmãos em sofrimento. E a segunda forma que ele entendia que a caridade deve ser expressada de forma sublime se traduz através da renúncia. Então ele dizia que é imperioso nós abrirmos mão em certos momentos da nossa vida, em certos momentos, em certas passagens pelas quais nós passamos, das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista, das nossas posturas, das nossas posições, em prol do entendimento maior, em prol do entendimento coletivo. Então a renúncia se traduz como uma das formas sublimes também da caridade. E ele termina aquela mensagem, aquela noite, dizendo: irradiemos sempre, aonde estivermos, os recursos do amor, através de todos aqueles que estão cruzando o nosso caminho, a nossa senda, e que a nossa atitude se converta sempre em testemunho vivo de Jesus. Então possamos, aonde nós estivermos, levarmos sempre a consolação, a esperança, a serenidade e a fé. Aonde nós estivermos, com quem nós estivermos e o que nós estivermos fazendo. Essa foi a primeira mensagem dessa obra que nós trouxemos para o conhecimento dos irmãos, chamada Instruções Psicofônicas. Vários espíritos por intermédio da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Uma obra extraordinária que merece ser mais do que lida, merece ser estudada, merece ser analisada. E se nós formos buscar hoje, foi possível conseguir trazer no original as gravações feitas por Arnaldo Rocha, por Chico Xavier nas suas mensagens. Hoje já está disponível em audiobook. Então as pessoas que puderem ler a obra, então escutá-la, escutando a voz de Chico Xavier, a mensagem é extraordinária. A primeira mensagem, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nos falando da renúncia, nos falando da caridade e da necessidade constante e incessante em nossas vidas do amor. Mas a segunda mensagem trazida nessa obra também foi especial. Na semana seguinte, no dia 18 de março do ano de 1854, quem trouxe a mensagem foi aquela a quem o grupo homenageou com o seu nome. É a mesma mentora querida que essa casa homenageia com o seu nome. A mensagem veio por intermédio de Nenê. E ela conta uma história de uma beleza ímpar para todos nós. Ela conta que
uma pessoa, uma alma atormentada e abnegada aqui na terra, desdobrada durante o sono físico. Foi dormir, o corpo estava descansando, como acontece conosco todas as noites. O corpo físico descansa e aqueles laços que prendem o espírito ao corpo se afrouxam e o espírito ganha liberdade. Pode ir ao plano espiritual, pode encontrar afetos, pode encontrar amores, pessoas queridas da nossa vida, com o merecimento e com o comprometimento e a responsabilidade necessários, pode ir ao plano espiritual estudar, ao ir nas fontes maiores, ter contato com os mentores, com os instrutores espirituais, para obter informações e direcionamentos para a nossa vida. E foi o que aconteceu com essa alma, que vai ao plano espiritual e conversa com o mentor, com um instrutor espiritual. E ela diz: meu amigo, eu anelo, eu anseio, eu espero uma comunhão com Jesus. Mas são tantos os sofrimentos na terra. O que eu devo fazer, meu amigo? E o instrutor espiritual, pousando nela os seus olhos lúcidos, tranquilos e serenos, fala para ela com toda tranquilidade: minha irmã, é bem verdade que tu já reconheces no Cristo o Senhor, mas, irmã, ainda não dispões a atendê-lo, não te dispões a servi-lo. Clamas, minha irmã, dizendo que o Cristo é a suma compaixão, mas ainda te acomodas, irmã, em situações de erro, de maldade, de prejuízo para as pessoas. Não te cansas de dizer que Jesus é a luz dos séculos, mas então por que insistes ainda em andar nas trevas e na escuridão? Minha querida irmã, tu dizes que Jesus é um amor infinito, mas ainda te comprases na agressividade e no ódio. Irmã, tu não estás sempre a falar que Jesus é o príncipe da paz, mas ainda vacilas em situações em que a paz tem que ser implementada sobre todos os aspectos. E ao ouvir essas palavras ditas com tanto carinho, verdades duras, abrimos um parênteses aqui, né? Tudo pode ser dito para qualquer pessoa, mas a forma de ser dito é que faz toda a diferença. O instrutor espiritual falava para elas verdades nuas e cruas, mas com carinho, com respeito, com acolhimento. E ela, diante daquelas palavras que lhe foram ditas de formas tão sinceras e claras, falou: sim, meu amigo, meu instrutor, mas o senhor sabe que eu tenho fome de consolo, e são tantas as dificuldades ainda pelas quais passamos no mundo. O que eu posso fazer então para encontrar ou para buscar essa presença de Jesus nos meus dias? E ele mais uma vez sorri para ela e disse: minha irmã, volta então ao combate, volta para as lutas do dia a dia e te portes como uma verdadeira discípula do Mestre Jesus. Se Jesus é o teu Mestre, a terra é a nossa escola. O corpo é um instrumento de trabalho bendito para a nossa evolução, para o nosso burilamento. E a luta é a sublime oportunidade que todos nós temos para aprender e para evoluir. Retorna então à terra, irmã, mas retorna renovada nas tuas esperanças, nas tuas consolações. E se tu, que diz que já recolheu as lições do Mestre Jesus, procura ser então, irmã, um traço de Jesus, aonde você estiver, em todas as situações que você estiver vivenciando, leva esse traço de Jesus para todas as pessoas. Seja, minha irmã, uma pequena claridade nas trevas, seja a mão abnegada que vai trabalhar sempre, mesmo nos locais, e mesmo para com as pessoas que todos já tenham abandonado,
ou tenha desistido, vai e ampara todos esses irmãos em sofrimento. Vai, minha irmã, esquece de ti mesmo, e no silêncio, cala-te, porque é no silêncio que tu irás recolher do Mestre Jesus o alento para continuar a tua caminhada. As forças nunca te faltaram, o apoio nunca te faltará. Conte conosco, porque nós estamos sempre ao teu lado, minha irmã. E ela ainda embevecida com aquelas lições, com aqueles ensinamentos, com aquele encorajamento dado pelo benfeitor espiritual, fica pensando, e a hora que ela toma conta novamente de si, ele já estava se afastando, e ela automaticamente é trazida de volta ao corpo físico, e desperta. Mas quando desperta, traz em sua lembrança viva, clara, vibrante, aquelas palavras do benfeitor espiritual. A partir daquele dia, ela ergue-se, enxuga o seu pranto, seus olhos ainda doloridos de tanto choro, de tantas mágoas, de tanto sofrimento, mas agora refeita, procura nas pessoas e nas situações ser o braço de Jesus, ser as mãos do Mestre, levando auxílio, levando amparo, levando socorro de todas as formas às pessoas. Improvisa alimentos, fabrica roupas, socorre com o atendimento, com a conversa fraterna, leva o remédio, leva a coberta, e assim vai ajudando as pessoas aonde ela está passando, aonde ela se encontra, vai levando essa mensagem através do exemplo e através das obras. Amou e sofreu muito, tolerou, mas aprendeu, e engrandeceu-se perante os olhos da espiritualidade. O mundo feriu-a de mil modos, de mil maneiras. Conheceu a ingratidão, conheceu a maldade das pessoas, mas trabalhou sempre em silêncio. Um dia, no esplendor, no silêncio e na beleza da oração, ela vê Jesus na sua oração em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza. E no espelho da própria mente e no reflexo do seu próprio coração, agora ela já conseguia entender as palavras ditas pelo instrutor espiritual há muitos anos passados. Porque ela via Jesus e sabia que o havia encontrado agora, quando estava na ajuda, no auxílio e no amparo aos irmãos em sofrimento. Jamais falou para ninguém dessa visão extraordinária que ela teve do Mestre Jesus na sua oração e nos seus sonhos. Ela sabia somente que transportava no seu coração a alegria e os tesouros do amor, que ela conseguiu buscando os irmãos em sofrimento. E assim, naquela noite memorável do dia 18 de março de 1954, a benfeitora Memei encerra a sua mensagem. Uma mensagem extraordinária. E quando nós líamos pela primeira vez no livro Instruções Psicofônicas essa mensagem, que já conta com mais de 60 anos, nós nos perguntamos, meus irmãos, em que mudou a situação de 60 anos para hoje? Para nós que buscamos o Cristo, para nós que encontramos dificuldades no nosso dia a dia, no nosso proceder, nas nossas tarefas. Será que não andamos como aquela irmã andava também? Buscando, mas esquecendo dos deveres e das responsabilidades, e olvidando em especial que é somente no amar e no servir aos irmãos é que nós encontraremos Jesus. O Mestre nos trouxe todos os ensinamentos. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. Ele é o modelo e o guia para todos nós. O seu Evangelho é um roteiro de luz em nossas vidas. O que nos falta então, irmãos, para nós trilharmos por esse caminho, que com certeza nos levará à felicidade e à iluminação,
as grandes claridades, mas bem nós sabemos, é um caminho que exige sacrifício e renúncia. Porque no contato com as pessoas está o grande desafio das nossas vidas. No contato com situações difíceis, com irmãos, problemas, aí está a grande oportunidade para nós demonstrarmos o nosso entendimento com relação à mensagem maior do Mestre Jesus. Mas é a grande oportunidade que nós temos. Estejamos atentos, companheiros, irmãos de trabalho, como nos conclama o Espírito Bezerra de Menezes. Estamos vivendo um momento ímpar e importantíssimo para todos nós, porque a grande noite que se abatia sobre a terra lentamente vai cedendo lugar a um novo amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível, mas o que o Cristo espera e conta de cada um de nós é esse apoio, é esse amparo, é esse trabalho, é essa renúncia, é essa dedicação, em especial com relação aos irmãos que convivem conosco dentro da nossa caminhada e do nosso processo evolutivo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Mas falta para nós, irmãos, para seguirmos esse ensinamento. Tem uma passagem em a obra Contos desta e de Outra Vida, que nos foi trazida pelo Espírito Humberto de Campos, assinando sob o pseudônimo de Irmão X, mais uma vez pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. O título da lição, da história do ensinamento: Amar e Servir Mais. Conta-se que Efraim ben Assef, chefe militar de Israel, e como chefe militar de Israel, contrário à dominação romana que o povo sofria naquela época, os romanos dominadores dominaram grande parte da região da Palestina, da Judéia, e nessa dominação escravizavam os judeus, impondo severas sanções, multas, tributos. Isso causava sempre grande dissabor aos judeus. Sempre estavam pensando num levante, numa revolução para tentar expulsar aquele povo dominador que tanto sofrimento e tantas mágoas traziam a todos na região. E Efraim ben Assef, sabendo que Jesus entrara triunfante em Jerusalém, no domingo que antecedia o chamado domingo de Páscoa, fora recebido com entusiasmo, com alegria pelo povo, que jogavam ramos de árvores à sua passagem. E hoje, essa mesma passagem é relembrada como domingo de Ramos. Nós vemos nossos irmãos da Igreja Católica celebrarem o domingo de Ramos, levando ramos de palmeiras, de outras árvores. Mas naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sabendo disso, o chefe militar vai procurar Jesus, pois procurava nele encontrar alguém que pudesse, em uma união, forças para poder expulsar os romanos dominadores. E ele vai encontrar Jesus na casa de um outro companheiro chamado Obed, que era um pastor de cabras. Ele estava tranquilo em sua casa, Jesus estava tranquilo conversando com ele, quando ele adentra-se à casa de Obed e diz para ele: Mestre, eu venho procurá-lo hoje na condição de quem não desconhece a justiça de Deus, que atua sobre todos nós. Te procuro na condição de quem conhece e sabe que Deus distribui a sua justiça para todos de forma igualitária. Mas eu venho te procurar, Senhor, na condição de quem precisa de ensinamentos pessoais, ainda para o meu próprio esclarecimento, para a postura, para as ações que eu devo tomar. Eu venho buscar em Ti orientações para as minhas posturas. E Jesus simplesmente fica olhando para ele, esperando. E nós sempre imaginamos, quando lemos situações dessa natureza, imaginamos as posturas, a cena e as situações. Jesus, o Espírito mais puro, mais perfeito que o mundo já conheceu, somente de olhar as pessoas já podia desvendar
todas as suas intenções. Nada ficava oculto ao mestre. E ele, olhando as pessoas, viu que a falha era uma, mas a intenção era outra. Que ninguém consegue esconder da espiritualidade elevada, porque nós efetivamente somos. O que nós somos exterioriza-se pelas nossas vibrações. Então Jesus fica esperando que ele perguntasse. Ele diz: Senhor, como devemos agir diante de situações em que as pessoas agem com orgulho, com egoísmo e com vaidade? Quando essas pessoas acham-se maiores do que as outras e, em decorrência disso, espezinham, maltratam, ofendem, como devemos agir, mestre, diante de situações iguais a estas? Jesus olha para ele com seus olhos ternos e tranquilos, e com a serenidade que lhe era habitual, fala para ele: em situações iguais a estas, é preciso mais humildade e servir mais. Diante dessa resposta, ele olha para Jesus. Não era bem a resposta que ele esperava receber, mas continua no seu diálogo, nas suas indagações: Senhor, e quando essas pessoas agem de maldade ou com maldade para conosco, se elas ficam espreitando-nos a porta, esperando somente uma oportunidade, uma ocasião, um ensejo para nos prejudicar, como devemos agir para com essas pessoas nesses momentos? E Jesus olha para ele e diz: nessas situações nós precisamos agir com mais amor e precisamos servir mais. Mestre, e quando essas mesmas pessoas, que apesar de serem orgulhosas, vaidosas, agem com maldade para conosco, mas agora nos ofendem, se vamos à via pública, nos ofendem verbalmente, a nós, a nossa família, a nossa situação, a nossa religião, as nossas crenças, se as pessoas nos ofendem dessa maneira, como devemos agir, mestre? Nessas situações, nós precisamos de mais brandura e precisamos servir mais. Mestre, e se essas pessoas, além de nos ofenderem verbalmente, agora achegam-se até nós e nos ofendem fisicamente, nos agridem, nos maltratam, não só a nós, mas às outras pessoas também, nossos familiares, aos irmãos de raça e de crença. Quando acontece isso, mestre, o que podemos fazer? Como devemos agir? Nessas situações, nós precisamos de mais paciência e precisamos servir mais. Agora, já perdendo a paciência, o chefe militar olha para ele: mas mestre, e vamos pensar o seguinte: se essas pessoas agora entram em nossas casas e roubam os nossos pertences, dilapidam o nosso patrimônio, assaltam-nos na rua, na via pública, como devemos agir para com essas pessoas? Nessas situações, nós precisamos de mais renúncia e precisamos servir mais. Mestre, não obstante tudo isso que eu já te falei, se as pessoas nos agridem verbalmente, nos agridem fisicamente, entram em nossas casas e nos roubam, agora chegam ao próprio assassinato e tirar a vida de pessoas, como devemos agir nesse momento em que chega nesse ponto que eu considero, ele falando, insustentável? Como devemos agir nesse momento? Nesse momento, meu irmão, é preciso mais perdão e é preciso servir mais. Fora a gota d'água. E ele então explode agora, quase que em ira, e diz: eu não consigo te entender.
o Senhor fala que temos que ter mais humildade, mais brandura, mais paciência, mais renúncia, perdoar mais, esquecer mais. Diante de todas essas situações que nós estamos vivenciando, o que o Senhor quer dizer, afinal de contas, com servir mais? E Jesus, imperturbável, olha para ele, sorri e diz: meu irmão, quando entraste hoje nesta casa, começaste dizendo que não desconhecia a justiça de Deus que alcança a todos nós. E é exatamente o que acontece. Deus é o nosso Pai, soberanamente bom, justo e misericordioso para com todos nós. Todos os atos que ocorrem nesta vida, nenhum deles fica sem passar pelo crivo da justiça maior que vem do Pai e é imitativa para todos nós. Nada, nenhum ato, nenhuma agressão ficará sem a devida resposta, sem o devido ressarcimento. Então o que compete a nós, que somos irmãos fraternos, filhos desse Pai de bondade, de amor e de misericórdia, a nós compete, meu irmão, ajudar esses irmãos que ainda estão equivocados na sua vida, nos seus procederes e no seu caminho. Isso nos compete fazer, ajudando-os todos, servindo cada vez mais. Nós paramos aqui para fazer um parênteses. Essas situações narradas ao tempo de Jesus não acontecem comumente ainda hoje e a miúde em nossos dias. Não encontramos pessoas nessas mesmas situações e condições cruzando a nossa senda, atravessando o nosso caminho, ou às vezes convivendo ao nosso lado, aqui na nossa vilejadura, na nossa experiência terrestre. Não as encontramos quase que todos os dias. E as lições do Mestre continuam ecoando através dos séculos. E Jesus dizia que aquele que tiver ouvidos de ouvir, ou seja, para escutar a mensagem, aquele que tiver olhos de ver, ou seja, para enxergar por detrás da letra a beleza do ensinamento e a busca da renovação, pelo trabalho, pelo amor, pela renúncia e pelo sacrifício. Essa é a mensagem de Jesus que continua ecoando para todos nós. Retornando à nossa história, passam-se alguns dias e Jesus estava agora fazendo as suas orações no Monte das Oliveiras, quando de repente há ali um barulho, uma confusão, e são soldados que estão vindo para prender Jesus. Os soldados vêm e prendem-no como se fosse um salteador comum. E ele simplesmente deixa-se atar aos seus pulsos a corda que traziam. E de repente, no meio dos soldados, aparece Efraim ben Yosef, agora com um sorriso sarcástico. Olha para ele e diz: e agora, Galileu? O que é que tu diz agora? O que é que tu dizes agora dessa situação? E Jesus olha para ele, sorri, como sorrira há alguns dias atrás, e diz: meu irmão, nessas situações é preciso compreender mais e é preciso amar mais. E simplesmente deixa-se conduzir para, dentre algumas horas, começar o seu julgamento. Um dos momentos mais obscuros, escuros e tristes pela qual o nosso mundo passou até hoje, até que ele retornaria ao plano espiritual, mas a sua mensagem ficaria para sempre conosco. Os seus ensinamentos continuam ecoando através do tempo, os seus exemplos continuam calando forte no nosso coração. Então, meus irmãos, o que nos falta ainda para que nós venhamos a fazer a grande mudança, a grande modificação em nossas vidas, sabendo que o caminho, a verdade e a vida nos mostrou e nos legou o que precisamos, mas nos diz que é preciso renúncia, nos diz que é preciso mais humildade e servir mais, nos diz que é preciso mais amor e servir mais.
Nos diz que é preciso mais brandura e servir mais. Nos diz que é preciso mais paciência e servir mais. Nos diz que é preciso mais perdão e servir mais. E por fim, no momento supremo, ele diz: é preciso mais compreensão e servir mais. Jesus, em nossas vidas, o Mestre, o que falta a nós, meus irmãos, para ouvirmos essa voz que cantou uma vez no monte as mais lindas, a mais linda melodia, bem-aventurando as pessoas e trazendo os ensinamentos mais sublimes que nós conhecemos até hoje? O que nos falta, meus irmãos? Precisamos conhecer essa mensagem, entender o seu alto e profundo significado, mas acima de tudo, precisamos na prática, na convivência, demonstrar que essa mensagem já se encontra dentro de nós. Esse é o grande convite que nos faz. Essa é a mensagem que nos trouxe a nossa benfeitora Meimei no livro Instruções Psicofônicas. Essa é a mensagem que nos traz constantemente o Dr. Bezerra de Menezes, nos falando de renúncia, nos falando de trabalho, nos falando de dedicação e de abnegação em nossas atividades, nos dizendo que é na convivência a nossa grande oportunidade de crescimento, de elevação e de evolução para todos nós. A mensagem está aí, meus irmãos, há 2000 anos. Essa mensagem é para ser entendida, mas acima de tudo, essa mensagem é para ser sentida. Entender a mensagem de Jesus com o nosso coração. Nas fibras íntimas do nosso coração, essa mensagem deve ser assimilada. E uma vez ocorrendo isso, a nossa vida começa a se modificar. A doutrina espírita vem ao mundo na condição de consolador prometido por Jesus. Vem nos fazer relembrar essa mensagem e vem lançar luzes sobre pontos que estavam obscuros ou que não poderiam ser entendidos ou compreendidos à época, e vai desvendando cada ensinamento, cada detalhe, mostrando a beleza e a profundidade e o alcance dessa mensagem para todos nós. Como dizia o Dr. Bezerra de Menezes em 2010, retroceder não é mais possível. Jesus conta com os nossos braços. Jesus conta com as nossas mãos. Jesus conta com os nossos pés, com a nossa fala, com o nosso abraço, com o nosso carinho para ajudar todas as pessoas. Somente para encerrar, que o nosso tempo já nos chama, lembrávamos essa semana ainda de Francisco de Paula, um dos nomes mais respeitados da Igreja Católica, pelo trabalho realizado e desenvolvido nas obras assistenciais pelas quais se dedicou quase toda a sua vida. É considerado o patrono de todas as obras assistenciais da Igreja Católica, Vicente de Paulo. E ele estava uma vez pregando a palavra de Jesus, quando pessoas começaram a fazer louvores, porque era comum, as pessoas poderiam levantar-se e fazer louvores durante a fala, ou no momento em que era aberta a palavra às pessoas, e as pessoas vinham fazer louvores, outros totalmente distantes da realidade, da humildade, do atendimento fraterno, da compreensão. E quando ficam aqueles louvores descabidos sendo apresentados, Vicente fica olhando para a imagem de Jesus que estava ali, grande, à sua frente, e de repente ele olha, e os cravos começam
a se desprender das mãos do Mestre. Desprende-se um, desprende-se o outro, desprende-se o cravo que o prendia a seus pés, e de repente ele vê que a imagem ganha vida e começa a descer da cruz. Desce, e ele fica maravilhado, atônito, olhando aquela descida de Jesus. E Jesus passa à sua frente, não olha para ele, e vai em direção à porta, alheio a tudo aquilo que estava acontecendo. E ele, quando vê aquilo, tem um choque muito grande e vai atrás do mestre e diz: Mestre, Senhor, aonde tu vais? Ele olha para ele, volvendo-se para o diz: meu irmão, Vicente, essas pessoas estão me honrando por intermédio de situações completamente equivocadas, distanciadas da caridade e do amor fraterno aos irmãos. Então eu estou indo novamente ao encontro dessas pessoas para poder ampará-los, ajudá-los, auxiliá-los, atendê-los em todas as suas necessidades. E ele diz: Senhor, espera, porque eu irei contigo. Só que ao dar o primeiro passo ele desmaia. As pessoas o atendem. Ele passa vários dias em febre, em delírio. E quando volta a si, naquela situação, ele coloca a batina da humildade, abandona as suas atividades e vai trabalhar, socorrendo os meninos abandonados, os doentes, os indigentes, e assim leva toda a sua vida, toda a sua existência no trabalho e no atendimento aos irmãos necessitados. Aprendeu com a mensagem do Cristo que surge dessa forma. Meus irmãos, estamos nós esperando que aconteça o mesmo conosco? Os exemplos nós temos, o caminho nós temos, o modelo nós temos. Possamos fazer reflexões e reestruturar a nossa vida, aproveitando a beleza dessa existência. É preciso, em todas as situações, amar e servir mais. Nós queremos agradecer mais uma vez à casa pelo convite. Muito obrigado aos irmãos, muito obrigado pelo carinho com que sempre nos recebem. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado por essas vibrações, que é o que nos fortalece. É por isso que precisamos da casa espírita. A casa não precisa de nós, nós é que precisamos da casa, porque aqui nós nos fortalecemos com essas vibrações. A pessoa olha para você e sorri, junto com o seu sorriso vem uma vibração que nos toca o coração, que nos fortalece, e assim nós vamos nos fortalecendo uns aos outros. Por isso que nós precisamos desse ambiente. Aqui nós aprendemos, aqui nós temos o convívio fraterno. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva a todos. E para encerrar, nós gostaríamos de relembrar o Espírito José Silvério Horta. Mais uma vez agora pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos fala do Evangelho e da beleza no seu poema intitulado Prece. O Espírito José Silvério Horta. Louvado seja, Senhor, nas glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, todos nós de espíritos reverentes clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, mesmo assim nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, vem, retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida com a força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta, e que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos
na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta, Senhor, nossa alma presa a tantos erros e a tanta imperfeição. Ó Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, no templo do nosso coração. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos e nos envolvam em uma luz e uma paz.